O chamado olho seco atinge 10% dos portugueses, um problema que resulta da má lubrificação do olho quando não existe produção suficiente de lágrimas. O olho seco pode provocar dor e desconforto. É por isso este o tema que se segue na conversa com o Dr. Álvaro Sá, oftalmologista. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Tendo uma prevalência que podemos considerar elevada, como é que se define o olho seco? Sim, desde logo dizer que o olho seco, se calhar o termo não é o mais correto, apesar de nós aplicarmos esse termo, olho seco ou síndrome do olho seco, porque dá a impressão que o olho não produz lágrima, o que não é correto. O que acontece é que há uma má produção de lágrima, a qualidade da lágrima não é a melhor. De facto, 10%, para mim, por exemplo, que pratico clínica diariamente, parece-me pouco, porque é tão frequente que eu quase que dizia 80%, 90% das pessoas a partir de determinada faixa etária têm estas queixas de olho seco, que é caracterizada pela alteração da produção de lágrima. A lágrima é uma estrutura bastante complexa que fica à frente da córnea, que é a superfície do olho. Essa lágrima é constituída basicamente por 3 camadas. A camada mais interna, que se chama uma camada de mucina, constituída por proteínas. Eu tenho aqui um esquema que se calhar ajuda-nos a perceber melhor. Sim. Por cima desta córnea temos uma camada de mucina, que são umas proteínas que vão tornar esta superfície do olho uniforme e simultaneamente fazer com que a lágrima fique aplicada sobre a córnea. Depois vem uma camada aquosa, a célebre água da lágrima, e finalmente, para evitar que a lágrima se evapore, temos uma camada lipídica de gordura. Portanto, estas 3 camadas em conjunto formam aquilo que nós chamamos de filme lacrimal. Quando ele ou não é produzido em quantidade suficiente ou é produzido com um destes componentes em defeito, então aí nós temos aquilo que chamamos o síndrome do olho seco, que dá muitas queixas. Sim. Desde queixas mais leves, Sim, apenas um pequeno desconforto, até situações felizmente raras, situações graves, que podem inclusive fazer com que haja diminuição acentuada da visão. Da visão. Sr. Doutor, pelo que sei, são várias as situações que podem levar ao desenvolvimento deste problema. Por exemplo, o tabagismo pode ser um fator de risco? O tabagismo em si, não, mas se a pessoa está a fumar, o facto de o fumo do tabaco estar em contacto com a superfície do olho pode alterar a composição de filme lacrimal e simultaneamente também fazer com que haja uma maior evaporação da lágrima, que é um dos fatores do olho seco, que é a evaporação da lágrima. Indivíduos que estão, por exemplo, a trabalhar todo o dia com ar-condicionado ou com uma ventoinha, a lágrima evapora-se e começa a ter estes sintomas. Indivíduos que estão todo o dia em frente a um monitor de um computador, por exemplo, o pestanejo é menos frequente e por isso é fundamental haver um pestanejo para que a lágrima se renove e fique uniforme em frente à superfície do olho. Portanto, se não houver esse pestanejo, porque estamos de facto a fixar em frente ao computador ou a ler durante muitas horas ou em frente à televisão ou a conduzir um carro, por exemplo, motoristas, tudo isso faz com que, se pestanejamos menos, a lágrima não se renova e simultaneamente vai ter queixas de olho seco, picadelas, ardência, fotofobia, que é a dificuldade em encarar a luz, o olho vermelho, comichão, sensação de corpo estranho e simultaneamente o olho, como se sente, entre aspas, seco, vai produzir lágrima em excesso e, portanto, é comum as pessoas dizerem assim: então como é que o doutor diz-me que eu tenho olho seco, eu estou sempre a chorar? Precisamente porque produz lágrima em excesso e esse excesso de lágrima faz com que haja uma tentativa para lubrificar a superfície do olho que não é eficaz, porque essa lágrima que é produzida não consegue ficar em contacto com o olho o tempo suficiente para quebrar esse ciclo. Quem usa lentes de contacto, por exemplo, pode ter mais propensão para o olho seco, para ter este problema ou não? Tem mais propensão por várias razões. O facto de ter um corpo estranho no olho faz com que haja uma necessidade de uma melhor lubrificação. A lubrificação numa lente de contacto a lágrima tem que se dividir em duas, sob a superfície anterior da lente de contacto e a superfície posterior da lente de contacto, que está, por sua vez, em contacto com o olho. E, portanto, a lágrima tem que se dividir ali em duas. Simultaneamente, o facto de a lente de contacto estar sempre a dançar, entre aspas, um bocadinho no olho, provoca microtraumatismos. Esses microtraumatismos sob a superfície do olho podem lesar determinadas estruturas, determinadas células, nomeadamente da conjuntiva, que são responsáveis pela produção de algumas proteínas fundamentais do filme lacrimal e, portanto, começa a haver lesões
especialmente inflamação da superfície do olho por microtraumatismos da lente de contacto e simultaneamente porque a lente de contacto começa a secar. Muitas pessoas ativas estão a trabalhar, por exemplo, como eu referi há pouco, em escritórios com ar-condicionado e com computadores, se estão com lentes de contacto têm muito mais propensão a ter o olho seco e queixas de olho seco. São fatores que vão piorar ainda mais os sintomas. E como é que se pode tratar este problema? Dependendo da causa. Desde logo, se o problema é a evaporação, nós podemos, examinando o olho, saber porque é que há falta da camada lipídica, da camada gordurosa, da última camada que evita e estabiliza a lágrima. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que há uma inflamação das glândulas que estão na pálpebra, chamam-se glândulas de Meibomian, que são responsáveis pela produção de gordura da lágrima e, portanto, se houver uma inflamação, essas glândulas não estão a produzir a gordura suficiente e corretamente e, portanto, a pessoa tem sempre o olho seco porque ela evapora-se rapidamente. Então, podemos tratar com anti-inflamatórios, com a higiene palpebral, com compressas com água morna, quente, para tentar dilatar os poros dessas glândulas, fazer uma massagem palpebral todos os dias, tirar a maquilhagem nas senhoras, portanto, tudo isso que pode favorecer o entupimento destas glândulas e, portanto, a má produção de lágrima. Simultaneamente, se a causa do olho seco é a camada aquosa da lágrima, então aí nós vamos dar um aporte, uma substituição dessa camada aquosa com lubrificantes oculares, as célebres lágrimas artificiais. Sim. Então aí temos colírios em frasco, temos unidoses, que me parecem melhores porque não têm conservantes. Também podemos, nós temos 2 pontos lacrimais no canto do olho, que são responsáveis pela drenagem da lágrima. Nós estamos continuamente a produzir lágrima. Pestanejamos, ela fica uniforme e simultaneamente arrasta a lágrima para o canto do olho e depois essa lágrima é drenada para as fossas nasais, onde é absorvida. Então, se de facto a lágrima é escassa, então nós podemos fazer uma oclusão desses pontos lacrimais, permanente, dando um ponto em cada ponto lacrimal, ou temporariamente, com tubinhos de silicone, e vamos, portanto, fazer uma oclusão e a lágrima fica mais tempo em contacto com o olho. Sim. Simultaneamente, também podemos tratar é um bocado discutível, há medicamentos para a boca seca em determinados indivíduos, que são estimulantes colinérgicos, e então também há essa teoria que determinados comprimidos, determinados fármacos podem também estimular, para além da boca seca, estimulando as glândulas salivares, também a glândula lacrimal. Também multivitamínicos, apesar de não estar completamente comprovado que façam efeito. Também há determinadas patologias do olho, nomeadamente petoses, que é a pálpebra caída, a pálpebra inferior, que faz com que haja uma maior exposição da superfície ocular e, portanto, também favorece o olho seco. Então, aí podemos corrigir. E, simultaneamente, fazendo uma boa história, sabemos que há determinados medicamentos que só por si também podem provocar o olho seco. Antidepressivos, antihistamínicos, antiarrítmicos, diuréticos, todos eles também podem provocar olho seco. Portanto, cada caso deve ser analisado, avaliado e depois encaminhado para o devido tratamento. Exatamente. Perante a causa, temos vários tipos de tratamento para oferecer. É importante que a pessoa perceba que o tratamento é crónico, isto é, ao longo do tempo, não é um tratamento com uma cura permanente. Não vamos dar uns colírios e passado um mês a pessoa ficou curada e ponto final, e acabou. Não. A maior parte dos casos deve, de uma forma sistemática, fazer esses colírios de substituição, por exemplo, já que estamos a falar dos colírios, de substituição da lágrima durante meses e meses, até se sentir confortável. Há pessoas que necessitam de fazer 5 vezes por dia os colírios, outras 2 vezes, dependendo das necessidades de cada um. Mas é um tratamento prolongado. Prolongado. Muito bem.